agregado ao Museu de Etnologia. Repara, isto é tudo muito complicado e eu sei que as pessoas não percebem isto porquê? Porque fisicamente o Centro de Estudos de Etnologia estava ali, estava também no Museu de Etnologia, mas dependia da GNICT. Eu agora pareço Marcelo Rebelo de Sousa, mas dependia da GNICT, estás a ver? Só quando a GNICT foi extinta é que, por uso capião, o CEE foi, digamos que, integrado. Nem se pode dizer a palavra integrado porque não houve documento nenhum, não houve nada. O documento que houve foi muito mais tarde. Porquê? Porque mais tarde este departamento de ciências etnológicas e etnomuseológicas, que compreendia o museu e o Centro de Antropologia, e a ideia desta relação era a seguinte: o museu recolhia peças, certo? As peças que eram recolhidas à lei-mar, como se dizia antes do 25 de Abril, eram peças, não é? Como eu disse, da Amazónia, das Indonésias, que foram recolhidas por Vítor Bandeira, dos Nalus, dos Bijagós, também recolhidos por Vítor Bandeira, e por outras pessoas, mas essencialmente o Vítor Bandeira foi o grande colector, ok? E essas peças ilustravam todas essas culturas não europeias, não portuguesas, etc. Portanto, é muito interessante, porque o Jorge Dias, apesar de ser contra a divisão alemã do Volkskunde e do Völkerkunde, portanto, do folclore do próprio país e da etnografia das outras culturas, pronto, isto não estou a traduzir à letra, mas basicamente esta é a ideia, apesar de ser contra essa divisão e de querer criar um museu universalista, em que as culturas estivessem par a par, na realidade ele próprio fez perdurar essa divisão através da criação de 2 centros de investigação com objetivos diferentes, estás a ver o que eu quero dizer? Com objetivos de estudo da cultura portuguesa e com objetivo de estudo das culturas não portuguesas e não europeias, digamos. Pronto, então, esses centros coexistiram no Museu de Etnologia. O Museu de Etnologia tinha o museu e tinha o Centro de Antropologia Cultural e Social. O museu era suposto recolher objetos e o Centro de Antropologia Cultural e Social era suposto ser realmente um centro de investigação em que investigadores trabalhavam sobre os objetos que teriam sido recolhidos nessas culturas fora da Europa e em que poderiam também, exatamente, ir fazer novas missões, novos trabalhos sobre esses objetos. E sobre essas culturas, não é? Sobre esses objetos que eu quero dizer. Ora, justamente, todos esses investigadores de que falámos há bocado, Manuel Viegas Guerreiro, o Quintino, o Sinati, o próprio Pereira Neto, há 2 Pereira Netos que eu conheci lá, que entretanto morreram, o João e o Zé Pereira Neto, e até o Carlos Medeiros, que por lá também passou, depois o Adriano, que foi nosso professor na Nova e que depois também passou por lá. Todas essas pessoas estavam no Centro de Antropologia Cultural e Social. E quando eu entrei para lá havia vários elementos. Quando o ICT foi extinto em 2015, não só não havia já Centro de Antropologia, como eu era a única antropóloga no ICT, porque todos os outros foram morrendo, ou foram se reformando, e não ficou mais ninguém. Agora, o que é importante é assim, essa estrutura que havia do tal departamento de ciências etnológicas e etnomuseológicas durou até 1989, a altura em que a Teresa, que é como é que ela se chamava, que era secretária de Estado na altura, conseguiu uma coisa que ainda não tinha sido feita, que foi a passagem do Museu de Etnologia, que na altura ainda não se chamava Museu Nacional de Etnologia, para a estrutura do IPPC na altura, portanto dos Museus Nacionais, ok? Porque dizia-se, o Museu de Etnologia é dos poucos grandes museus do país que não pertence à rede nacional, pertencia ao ICT, que era outro organismo, não é? E, portanto, que era o herdeiro da Junta de Investigações do Ultramar. E, portanto, aí introduziu-se uma cisão que ainda levou a mais complicação nesta coisa toda dos diferentes nomes dos centros. Porquê? Com esse decreto-lei de 89, o Museu de Etnologia saiu do Instituto de Investigação Científica Tropical, passou a fazer parte do IPPC, Instituto Português de Património, não, IPM, Instituto Português de Museus, passou a fazer parte do Instituto Português de Museus, portanto, saiu do ICT e no ICT ficaram os centros de investigação. E os centros de investigação eram apenas o Centro de Antropologia Cultural e Social e um centro que, entretanto, tinha sido criado pela Gil Dias, que era o Centro de Estudos Asiáticos e Africanos. Então, ficava ali uma parte de coisas que eles acharam que não tinha validade. E não sei porquê, algum aluado da altura resolveu criar, em 1989, o Centro de Estudos, o CEL, como a gente dizia de brincadeira, eu e a Margarida Faria e a Teresa Albino, o CEL, que era o Centro de Estudos Ultramarinos, que é uma coisa completamente absurda, em 1989, depois da Gil ter sido
extinta no pós-25 de Abril, depois do ICT mudar, criam em 89, por aquele decreto-lei, o Centro de Estudos Ultramarinos. É absolutamente... Ficámos todos a olhar para o ar, como é que é possível fazer-se isto, nesta altura? Mas fez-se. E esse Centro de Estudos Ultramarinos continuou a fazer parte do ICT, juntamente com o CACS, que eu depois fui diretora, o Centro de Antropologia Cultural e Social, até à altura em que o Braga de Macedo foi nomeado presidente do ICT, extinguiu os centros de investigação, porque ele depois criou grandes departamentos dentro do ICT e os centros de investigação foram extintos, porque a estrutura originária do ICT era departamentos e em cada departamento estavam centros. Portanto, para responder à tua pergunta, sim, o Centro de Estudos de Etnologia Peninsular transformou-se depois em Centro de Estudos de Etnologia, que dependia da GNICT, e que hoje tem lá os elementos, os documentos, as coisas no Museu de Etnologia, mas tecnicamente e administrativamente e legalmente o Centro de Estudos de Etnologia nunca foi parte do museu. O Benjamin até me costumava dizer assim de brincadeira, olha, se eu quisesse pegava nisto tudo e levava para casa, porque isto, o Centro de Estudos de Etnologia já não há GNICT, não depende de ninguém, não houve decreto-lei, não houve nada a regulamentar isto, e foi uma coisa que ele tentou fazer uma ou duas vezes e depois desistiu. Porque o Benjamin realmente não tinha paciência para essas lutas administrativo-burocráticas, felizmente, dedicava-se a coisas mais interessantes que as burocracias. Mas é esta a história. Eu não te falei aqui de datas, até porque há datas que eu não tenho completamente presentes, essas de 89 tenho, porque eu era recém-chegada, tinha estado a fazer o mestrado nos Estados Unidos, tinha acabado de voltar no verão de 88, tinha acabado de ingressar como membro, como investigadora do Centro de Antropologia Cultural e Social, dirigido pelo Gomes da Silva, e passado muito pouco tempo aconteceu isto. E aliás isto coincidiu, foi logo a seguir à morte do Ernesto. O Ernesto morreu em 89, salvo erro em fevereiro, isto foi logo a seguir. Era o Lima de Carvalho, o diretor do museu. E ficou toda a gente espantada e criou ali uma cisão que foi terrível e que durou até à extinção do ICT, que foi, nós investigadores dos centros de investigação do ICT, alojados no Museu de Etnologia, no edifício do Museu de Etnologia, mas na realidade pertencíamos a duas instituições diferentes. O museu passou a pertencer ao IPM e os centros de investigação continuaram a pertencer ao ICT. Estás a ver? Até à extinção até que o Braga de Macedo acabou com os centros de investigação. Mas foi assim que aconteceu. Isto parece aquela série do Foi Assim que Aconteceu, mas é isso mesmo. Não, mas olha, Clara, muito obrigada. Porque assim, fazer esta reconstituição toda, explicar É muito isto tudo, complicado, eu sei. dava uma comunicação só sobre isto, não é? Mas ouve, Mas também acho que é importante, porque é no fundo, o mais importante é o que as pessoas fizeram e isso é sem isso dúvida. é a Mas, história das instituições. exatamente, sim, exatamente. Mas às vezes também é importante inserir isto num contexto e numa data e Não estou a dizer colocar o os nomes. contrário. Por isso a minha questão e Claro. acho que Mas eu não é de estou a dizer facto o também. contrário, Patrícia. O que eu acho é que é assim, esta história, por exemplo, eu, desde que vim dos Estados Unidos, fui trabalhar para o Centro de Antropologia Cultural e Social como investigadora. E toda a gente me dizia, claro, tu que trabalhas no museu, e cada vez que eu tentava explicar, sim, eu trabalho fisicamente no museu, colaboro com o museu, ajudei muito em exposições e na visitação dos campos e não sei o quê, mas eu não sou funcionária do museu. Isto é muito complicado e só as pessoas que passaram por isto é que realmente conseguem reconstituir isto, porque é uma grande confusão, é mesmo muito confuso. Até porque o Decreto-Lei de 89, se tu fores ver o Decreto-Lei de 89, agora só para acabar esta parte, o Decreto-Lei diz que o Museu de Etnologia passa para o IPM e que os centros de investigação ficarão no edifício do Museu de Etnologia, que se promoverá a cooperação entre o museu e os centros mediante um protocolo que irá ser feito e assinado. Esse protocolo nunca foi feito. A única pessoa que lutou por esse protocolo e que levou na cabeça e não conseguiu fazê-lo foi a Maria Beatriz Rocha Trindade, quando saiu da Universidade Aberta, concorreu a investigadora principal no ICT, entrou para o museu e foi diretora do centro onde eu trabalhava, que tinha sido dirigido pelo Gomes da Silva e que a seguir foi dirigido pela Beatriz Rocha Trindade e que apenas lá ficou, salvo erro, ano e meio ou 2 anos, porque fartou-se daquilo e foi-se embora, porque nunca fizeram o bendito do protocolo. Da mesma maneira que nunca fizeram esse protocolo, nunca fizeram outras coisas. Por exemplo, toda esta polémica que há agora em torno do Museu de Arte Popular, do Museu de Etnologia e como o Museu de Arte Popular está acoplado, porquê? Porque justamente esse decreto-lei, foi esse decreto-lei que disse, preto no branco, como se dizia antigamente, que o Museu de Arte Popular ficaria sob a dependência do Museu de Etnologia. Portanto, Museu de Etnologia e Museu de Arte Popular passavam e passaram a fazer uma só unidade, apesar do Museu de Arte Popular ter na altura as suas diretoras, ok? Isto só foi posto realmente em ação agora nos últimos anos, com a nova Ministra da Cultura, etc. Pronto, não,
Já foi há mais tempo que isso, mas pronto, não foi feito na altura. Mas tecnicamente era isso que devia acontecer, devia haver um protocolo com os centros de investigação e devia haver uma junção muito maior e uma cooperação entre o Museu de Arte Popular e o Museu de Etnologia. Isso não foi feito durante anos, durante décadas. E com a direção do Museu de Etnologia do Joaquim Paz de Brito, isso também não foi feito. E, portanto, o que aconteceu foi que os centros de investigação acabaram por sair do Museu de Etnologia sob a insistência do então diretor, Joaquim Paz de Brito, que eu achei que sempre que foi uma coisa péssima, porque acho que o museu, faz todo o sentido que o museu tenha investigadores e que as peças do museu não sejam peças mortas, mas sejam objetos que são estudados e que são relacionados com a cultura das quais elas são oriundas. E isso nunca foi feito. E como isso nunca foi feito, aliás, isto é muito interessante, agora podíamos ir pegar em coisas mais antigas, que tu tens, por exemplo, no livro de homenagem ao Ernesto Veiga de Oliveira, e no livro de homenagem ao Jorge Dias, em que o Ernesto Veiga de Oliveira escreve um texto, aliás, ele escreve no livro de homenagem ao Jorge Dias, e depois o Benjamin escreve sobre esse próprio texto no livro de homenagem ao Ernesto, que é o projeto do Veiga de Oliveira sobre o IMNE. Foi um projeto que ele fez, salvo erro, em 79, se não me engano na data, em que justamente ele propunha já a criação de um Instituto Museu Nacional de Instituto Museu de Etnologia, por isso é que era um IMNE, Instituto Museu Nacional de Etnologia, que deveria ter o Museu de Etnologia, o Museu de Arte Popular e o Museu de Arqueologia. Essa era a ideia do Ernesto. E que nunca vingou porque não foi aprovada pelas entidades, pelas autoridades da altura, não é? Pelos políticos da altura. Portanto, essa ideia do Ernesto não foi seguida, mas o que é certo é que foi semi-retomada muito mais tarde. E todas estas polémicas sobre o Museu de Arte Popular, pronto, aqui teríamos outra palestra, que era as concepções do Benjamin do que é que devia ser o Museu de Arte Popular, as discussões sobre isso, sobre o que é que ele deveria ser, se devia mudar ou não mudar. Por exemplo, eu lembro-me quando fui para o Museu de Etnologia, fui ao Museu de Arte Popular a primeira vez, disse para o Benjamin, mas isto é fabuloso, isto é uma espécie de cristalização do Estado Novo aqui, porque era, não é, aqueles trafogueiros com o dito a dizer Viva Salazar, nitidamente encomendado, e outras peças, mas havia ao lado daquelas que o Benjamin dizia, o Benjamin chamava-lhe peças bacocas, porque eram falsas, na opinião dele, havia outras peças fabulosas. E realmente aquilo era um arquivo de coisas completamente díspares, algumas muito interessantes, outras não, porque justamente feitas à medida, para agradar ao Estado Novo e ao Salazar. E o Benjamin dizia sempre, não menina, isto, estás a ver como é que o Benjamin não era saudosista, o Benjamin dizia sempre, isto tinha de ser arrasado e fazer-se uma coisa como deve ser, com peças como deve ser, isto está cheio de coisas bacocas do Estado Novo, daquela tralha toda feita pelos acólitos do Salazar, isto tinha tudo de ser feito. E era eu, que era mais nova, que dizia, Benjamin, mas isto tem algum interesse, porque marca aqui, mostra o que era a visão da cultura popular daquele tempo, e o Benjamin dizia, sim, mas nós não podemos cristalizar as coisas, portanto, isto tem de ser arrasado e feito novo, e tem de ser feito em colaboração com o Museu de Etnologia, estás a ver? Portanto, essa era a visão do Benjamin, e depois deu muita discussão, até porque o Benjamin tinha uma noção do falso e do verdadeiro, que a Rita Sá Marques trabalhou, e que eu contestava muito, porque uma das coisas que... O Benjamin, por exemplo, conhecia a arte africana como muito pouca gente conhece. Ele aprendeu com o Vítor Bandeira, que é um profundo conhecedor, e com outras pessoas, e sobretudo com aquilo que ele dizia que tinha sido a grande viagem de estudos dele e do Ernesto, que foi passarem quase um ano, quando estavam a criar o Museu de Etnologia, passarem um ano a viajar pelos museus de etnologia da Europa, todos, para aprenderem e para falarem com pessoas que sabiam sobre outras culturas, nomeadamente africanas, mas não só. Pronto, e o Benjamin realmente conhecia todas as peças que estavam no Museu de Etnologia como a palma das suas mãos, e sabia dizer o que é que vinha do Benin e dos Fang e daqui e dali, tudo. E o Benjamin conseguia olhar para um objeto e dizer, epá, isto é verdadeiro ou é falso? Ok, eu, como sempre fui incapaz perante um objeto de ver, só consigo ver o valor estético, se acho bonito ou não consigo lá verificar a veracidade etnográfica do objeto. Mas para além disso eu tinha outra questão com o Benjamin, que era, Benjamin, mas então o que é falso e o que é verdadeiro? Uma questão muito em voga hoje em dia, até por outras questões de restituições, etc. Né? E o Benjamin criou no Museu de Etnologia a Galeria Tantan. A Galeria Tantan era uma galeriazinha para onde iam os objetos que ele achava que eram falsos. Isto é, que eram, por exemplo, objetos africanos daquilo que nós chamaríamos arte de aeroporto. Okay? Aquelas coisas feitas para vender aos turistas. E o Benjamin pôs na Galeria Tantan. Eu não sei o que é feito da Galeria Tantan hoje em dia, nunca mais perguntei nada
por exemplo, ao atual diretor, ao Paulo Costa, mas a Galeria Tantã, sobre a qual a Rita Samarco estava a trabalhar, infelizmente a Rita não acabou esse trabalho, mas é um trabalho interessantíssimo, que é, e já não tem cá o Benjamin para discutir com ela, mas o que é considerado falso e o que é verdadeiro? Porque é que algumas coisas vão para a Galeria Tantã? E o Benjamin tinha uma ideia que era, os objetos verdadeiros são os objetos que foram realmente usados nas culturas de onde eles são oriundos. Portanto, por exemplo, uma máscara do Nalu verdadeira para o Benjamin seria uma máscara que tinha efetivamente sido usada nos rituais Nalu, ou uma máscara vinda dos Bijagós seria uma máscara usada nos rituais do fanado dos Bijagós, ou na passagem de classe de idade, e portanto eram peças verdadeiras, ok? E eu perguntava sempre ao Benjamin, aliás, reagia sempre a isso e dizia, ok, mas então uma peça que é feita hoje em dia por um artesão e que se calhar nem acaba por nem ser usada num ritual, porque entretanto tem outras voltas e vai parar a qualquer lado, porque é que essa peça não é verdadeira? Portanto, tínhamos aqui esta grande discussão. Mas ao mesmo tempo, o Benjamin, como de qualquer um ser humano, também tinha as suas contradições, porque, por exemplo, eu lembro-me de estar a trabalhar com ele sobre as festas de Trás-os-Montes, justamente para a coleção do Museu Abade Bassal, para o qual a Raquel Henriques da Silva lhe pediu o contributo, e o Benjamin fez um trabalho de campo extraordinário, em que justamente encontrou, ele que tinha trabalhado 40 anos antes, ou 30 anos antes, sobre as máscaras e os rituais de Trás-os-Montes, as festas dos rapazes e das festas do ciclo dos 12 dias, encontrou, por exemplo, máscaras fabulosas que foram para a coleção do Abade Bassal, feitas em materiais vegetais, que era uma completa inovação, porque as máscaras tradicionais eram feitas em madeira ou em latão, não é? Usava-se desperdícios de madeira e de latão para fazer aquelas máscaras da cara do diabo, com a língua, etc. E o Benjamin encontrou uma senhora, mãe de um dos rapazes inicianos, portanto, que era um dos rapazes da festa, que tinha começado a fazer máscaras em material vegetal, em umas fibras vegetais, e que era uma completa inovação e que foi fabuloso, e o Benjamin pôs essas máscaras lá. E eu aí até lhe disse, então Benjamin, isto é novo, é falso ou é verdadeiro? É uma inovação. E disse, não, é verdadeiro, porque estás a ver, os rapazes usam-nas. Portanto, tínhamos essa grande discussão e seria uma discussão que poderíamos continuar aqui até com o Benjamin se ele ainda cá tivesse. Clara, como é que o Benjamin via o Museu de São João do Porto? O Museu Soares dos Reis. São João, havia um museu de Sim. São João de objetos etnográficos que desapareceu e as coleções foram distribuídas depois por outros museus. E eles eram do Porto e deixaram cair um museu, foram para Lisboa e deixaram cair esse museu. Era da Junta Distrital. Era um museu que estava no Palácio de São João Novo, que está um bocado até a precisar de restauro. Nunca vi esse museu, nunca fui lá com o Benjamin, mas lembro-me de uma vez ou outra ele falar disso, pronto, claro que ele dizia sempre, que pena, esse museu e outros, mas o Benjamin também tinha um aspecto muito prático, que era, por exemplo, uma das coisas que ele dizia era, pronto, agora que há, como ele dizia, a diarreia do património, e mal sabia ele do que ia acontecer a seguir, não é? Ele dizia, pronto, durante anos este país esteve-se borrifando para o património, não é? No tempo do Estado Novo, como sabem, aquelas casas de madeira de que o Raul Brandão fala nos seus livros, portanto as chamadas casas palafíticas do litoral central, foram destruídas porque havia uma lei que dizia que as casas não podiam ser em madeira, tinham de ser feitas de estrutura de betão, etc. E, portanto, montes desses palheiros do litoral central foram destruídos. Depois, felizmente, algumas câmaras recuperaram alguns. Mas fizeram isso e fizeram muitas outras atrocidades de desaparecerem coisas porque eram consideradas atávicas, não é? Como, por exemplo, ele dizia-me sempre em Castro Laboreiro, por exemplo, como é que querem que as pessoas preservem o património e não façam tudo de alumínio, se o próprio padre de Castro Laboreiro, na altura, pôs uma janela de alumínio, uma marquise de alumínio na sua casa de granito, lindíssima, não é? Com o cruzeiro na frente, etc. Mas o que é certo é que isso que acontecia, que aconteceu durante muito tempo, depois a certa altura, quando começou a falar-se muito do património, não é? E como vocês todos recordam, no pós-25 de Abril, património também era uma coisa que não se falava muito ainda, porque património era folclore Estado Novo, portanto foi assim uma ligação um bocado tábua durante um tempo, mas depois a coisa mudou e Portugal virou-se para o património, como o resto dos países da Europa já se tinha virado. E então começou-se a preservar, e o Benjamin dizia sempre, estás a ver, olha para ali, agora preservam os moinhos todos, para quê? Basta preservar 3 ou 4, não é preciso, podem gastar o dinheiro de outra coisa. Portanto, o Benjamin tinha um lado muito prático e muito... É isso que eu acho que era fantástico no Benjamin, é que apesar de ter morrido com 91 anos, a mente dele não era de uma pessoa de 91 anos, era de uma pessoa, era de uma mente
que muitos jovens não têm. Por exemplo, eu lembro-me de falarmos também sobre as coisas de Podense, os mascarados de Podense. Lembro-me de estarmos lá a ver a festa, a minha filha era pequenina, a Sara tinha um medo horrível dos caretos, fugia, pronto. E às tantas estávamos a falar com um dos caretos e era uma miúda. E o Benjamin até disse, Sara, a Sara tinha para aí 4 anos, Sara, vem cá, não tenhas medo, estás a ver, é uma menina, pronto. E depois começámos a falar sobre isso, porque, como sabem, os rapazes mascarados originalmente eram rapazes, era uma festa de iniciação de rapazes. Em Podense, como noutros lados, nas festas de rapazes, começou-se a incorporar as miúdas, as raparigas. E eu lembro-me de uma vez discutir isso com o Benjamin, dizer, Benjamin, mas isto, ok, tradicionalmente era uma festa de iniciação masculina, como acontece em muitas sociedades, isto agora abriu-se. E o Benjamin disse, claro que se abriu, tinha de se abrir, então, não vivemos numa sociedade em que as coisas têm de ser inclusas, porque não as raparigas? Porque é que isto havia de continuar a ser uma festa de rapazes, não é? Pronto, estão a ver, o Benjamin tinha uma visão muito aberta para a inovação, o Benjamin era completamente contra as coisas ficarem fechadas em si mesmas e fechadas num passado retrógrado e saudosista. Eu acho que o que eu contei sobre a opinião dele do Museu de Arte Popular, justamente, eu lembro-me que ele até discutiu isso também com o João Leal, porque o João Leal também achava que o museu se calhar devia continuar assim, e o Benjamin era completamente contra, dizia, não, aquilo tem de ser arrasado, aquilo tem peças boas, mas tem imensas coisas absolutamente bacocas, que era uma das suas palavras preferidas, não é? A única coisa que eu não consegui nunca que ele gostasse foi de música mais moderna, como ele dizia, dos Beatles para a frente. Isso é que não havia maneira. Era só o Wagner e o Verdi e as suas músicas clássicas. Portanto, eu lembro-me quando a gente se aproximava da casa em Monte de Ouro, às vezes aquilo estava em altos berros que só via até na rua. Eu, quando entrava, dizia sempre, Benjamin vai ficar surdo, porque isso está tão alto que não dá. Mas pronto, ele morreu a ouvir a sua música, quer dizer, não morreu a ouvir a sua música porque morreu no hospital, mas até aos últimos dias ouviu de certeza e isso dava-lhe prazer, o que é bom. Bom, isto já é tardíssimo, vocês já devem estar fartos. Ok, Vítor, deve concluir, Vítor. Eu acho que sim, claro que eu estou disposta a responder a todas as perguntas, achava que ia estar completamente a dormir, mas isto entusiasmou-me e portanto já não estou a dormir, mas acho que é tarde, são 11h30. Se tiverem alguma pergunta, please, façam um favor. O teu entusiasmo é tão grande que até custa realmente acabar. Mas podem acabar, que eu não me importo. O que eu tenho é que, em nome da sociedade, não é? da SPAI, não é a Sociedade Portuguesa de Arqueologia, é a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Exatamente. Embora tenha sempre englobado. Tem sempre a arqueologia e eu penso sempre em ti como arqueólogo e, portanto, penso sempre Sociedade Portuguesa de Arqueologia, mas não é arqueologia e etnologia. Eu sou um arqueólogo pouco típico. Mas, enfim, eu quero-te agradecer imenso em nome da nossa associação o excelente trabalho que nos fizeste aqui hoje. Juntaram-se 58 pessoas, salvo erro, a determinada altura, estavam 58 pessoas a participar. Nós temos que estar muito gratos, e a todos os que estiveram aqui estão, eu vejo alguns, eu aí uma efígie só, outros vejo a mexer, portanto são figuras que estão cá. Já devem ter caído para o lado, às 11h30 da noite é normal. Não, eu já trabalhei até muito mais tarde na minha vida, agora tenho 73 anos e continuo sempre a trabalhar, não me incomoda, mas sobretudo quando estou a ouvir pessoas como tu e sobre o Benjamin, eu também gostaria de dizer algumas memórias do Benjamin, as poucas que tive, mas não vou agora ocupar os outros com isso, nem a ti, mas são memórias